A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Igor. Eu sou o presbítero Fabrício, mais uma gravação para a honra e glória de Jesus junto com vocês. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Olá, juvenis, mais uma vez estou com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou muito feliz de estar junto aqui com o Igor, com o presbítero Bill, para aprendermos um pouco mais sobre a vida desse homem de Deus chamado Daniel. Em primeiro lugar, juvenis, a gente vai ter a nossa oração aqui com o presbítero André. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento vamos fazer uma oração ao Senhor. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nós Te glorificamos por mais esse momento maravilhoso diante, Senhor, da Tua face. Que essa palavra, Senhor, encontre livre acesso em nossos corações, que possamos crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor, mediante a exposição, Senhor, desta revista. Assim nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Amém. Glória a Deus. E também precisamos da leitura bíblica. A paz do Senhor, juvenis, tudo bom? Eu sou o Vitor, eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe. O nosso texto se encontra em Daniel 1, do versículo 1 até o 7. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária, das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Agora a gente vai ler Daniel 2, do versículo 29 até o 30. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. E essa foi a nossa leitura. Então, volte para a aula. Tchau! Mas então, pessoal, começando nossa aula, a gente vai falar sobre quem era Daniel. Antes de saber quem é Daniel, a gente tem que entender o contexto que ele estava inserido. Veja bem, Deus tinha uma aliança com o seu povo no Antigo Testamento que era assim: tem aqui os meus estatutos. Se vocês seguirem, vocês vão se dar bem. Se vocês não seguirem, vocês vão se dar mal. E o povo, infelizmente, não seguiu. E o que aconteceu? Se deram mal. Mesmo que Deus foi muito paciente, mandava profeta e mandava outro profeta e falava, gente, vocês têm que se arrepender. O povo não se arrependeu. Até que uns 600 anos antes de Cristo, Deus levantou o rei Nabucodonosor, do Império Babilônico, e ele cercou Jerusalém. Ele cercou o povo de Deus, foi vitorioso contra eles, e de lá levou alguns jovens cativos. Dentre esses jovens veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o mais interessante, irmão Bill, irmão Igor, diante de tudo que foi falado agora, juvenis, é que se nós nos colocarmos no lugar de Daniel, dos seus amigos, né, sermos tirados da nossa nação, levados cativos para uma nação desconhecida, por isso que nós devemos em tudo confiar no Senhor, né? Porque se nós nos colocarmos de fato no lugar desses jovens, qual o tamanho da aflição que estava passando no coração desses jovens
diante dessa circunstância, né, presbítero Bill? Olha, eu vejo os jovens diferenciados, né? Eles são jovens diferenciados. Porque, momento algum, eles tinham tudo para estar chateados, para estar irritados com o próprio Deus. Verdade. Mas, momento algum, os irmãos vão ver em todo o decorrer dessa aula, nós vamos decorrer dessa aula, os irmãos vão ver que eles amaram a Deus. Independente das ações, e Deus honrou eles. Verdade. Em tudo, Deus honrou. Porque eles amaram a Deus. Momento algum, eles questionaram aquilo que estava acontecendo. Então, tem um momento na nossa vida que nós não devemos questionar as aflições dessa vida, mas simplesmente amarmos a Deus. E quando nós amarmos a Deus, Deus vai nos colocar em lugares excelentes. Esses jovens eram excelentes. Esses jovens eram diferenciados. Eram jovens que faziam diferença. Onde eles estavam, os irmãos veem que eles eram diferentes. Trocou o nome deles, fez várias coisas diferenciadas neles, mas eles eram diferentes, porque eles decidiram ser diferentes. E o mais importante, entendendo que Deus está no controle De tudo. Isso. Juvenis, interessante que os jovens... Juvenis, para a gente entender um pouco melhor, a cultura babilônica era costume de, quando eles tomavam uma nação, levava-se cativo algumas pessoas. Não levava qualquer um, levava geralmente pessoas jovens, geralmente jovens excelentes, linhagem real, que sabiam, geralmente tinham algum diferencial. E esses jovens que foram levados, esses 4 jovens, eles eram diferenciados. Eles eram de linhagens reais, eles tinham diferenciados, eles eram diferentes. Tamanho que, quando eles chegaram lá na cultura babilônica, era a cultura deles sentar à mesa do rei. Eles tinham um banquete do rei. E naquele momento, eles decidiram no coração, diz a palavra assim, e decidiram no coração não se contaminar com aquilo que a Babilônia oferecia. Não se contaminar na mesa do rei, no manjar do rei. Eles não quiseram, olha, eu não vou me contaminar. Mas havia um responsável, aquele que era responsável por eles, que se não... eles não se alimentassem, estivessem mais magros, diferenciados, ele era punido com a própria vida. Então, o que era feito? Daniel chamou ele e falou assim, olha, vou fazer um acordo com você. Nós vamos se abster dos manjares do rei e nós vamos comer legume. Durante 10 dias, né? 10 dias, isso aí. Vamos comer legume. Vamos na expressão, vamos leguminar. Vamos comer legume. E vamos fazer diferença. Nesses 10 dias, se nós estivermos diferente, nós vamos sentar. Mas diz a palavra que eles eram melhores do que os outros que comeram manjares do rei. Eles eram diferenciados. Irmãos, todo aquele que quer, que entra, mesmo em lugares que Deus honra você. Isso mesmo. Aonde você estiver, se você é com Deus, Deus é com você. Lembra de José, no Egito? José foi diferenciado. Sim. José estava dentro do Egito, José estava diferenciado. Mas aonde a planta do pé de José pisava, Deus era com ele. E uma coisa interessante, presbítero Bill e irmão Igor, aplicando para os nossos dias. Às vezes, muitos de nós, principalmente na posição de adolescente, juvenil, a gente tem aquela impressão de que a impressão que o mundo nos passa, né? Que nós precisamos ser como o mundo para sermos aceitos, para atingirmos os nossos objetivos, para sermos o diferencial no meio da sociedade. E Daniel e os seus amigos mostram que isso é totalmente diferente. Totalmente. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos propomos em nossos corações, em sermos diferentes, Isso aí. em não nos contaminar, é aí que Deus nos honra. E é isso que essa lição tem nos trazido. Isso aí. A diferença é que eles nós não vamos nos contaminar. E o que eles ganharam com isso, Igor? O que você acha que eles ganharam com isso? O principal é que eles discerniram. A situação não era exatamente carnal. Tipo assim, vou comer carne e vou ficar fortão. Vou comer alface e vou ficar fraquinho. Não, a situação era espiritual. Perfeito. E o que estava espiritualmente por trás foi toda a bênção de Deus. Isso aí. Deus honrou a vida deles. Você vê, come aí, faz o teste, você, juvenil. Fica 10 dias comendo alface e tomate. Vê se você vai ficar fortinho. Não vai, não. Não vai. Mas o que aconteceu lá? O sobrenatural ou espiritual, que foi Deus honrando a vida deles. A palavra deles foi honrada porque eles foram fiéis a Deus. Humanamente falando, né? Seria a pior das escolhas, humanamente falando. Mas como o irmão Igor acabou de pontuar, Vinícius, aqui estava uma visão espiritual. A visão da separação, de ser diferente. Interessante o seguinte, vamos aplicar isso para eles hoje.
Vamos lá, Juvenis. Você hoje, se você decidir a não se contaminar com aquilo que hoje, o que é oferecido hoje, quanto é mais bombardeado os nossos juvenis, os nossos jovens são bombardeados em faculdades, em colégio, Verdade, em todos os aspectos que eles vivem, rede social, um celular que é aberto, tudo, eles são bombardeados com aquilo que a Babilônia vem oferecido, com aquilo que o mundo tem oferecido, o rei dessa vida oferece. Mas se você olha, eu não vou me contaminar, eu vou ser diferente. Se você decidir ser diferente, se você honrar a Deus, ele vai te honrar. Não aceite, juvenis, os padrões do mundo. Isso aí. Não se contente, né, com aquilo que é imposto pelo mundo, mas se contente com aquilo que é pedido e proposto por Deus em sua palavra. Isso aí. É isso, Igor. Na verdade, quantas situações que você, sendo crente ou não, você vai passar? Por exemplo, crente ou não, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai casar, vai ter filho, vai ter que cuidar dos seus filhos. Isso é natural de qualquer ser humano em qualquer contexto histórico. Mas Deus honrou a vida de Daniel até profissionalmente, lá no meio da Babilônia. Olá, juvenis. Que bom que vocês estão estudando o profeta Daniel. Daniel foi um jovem novo, com 16 para 17 anos, ele foi para a Babilônia. Ele foi criado como jovem universitário, né, treinado profundamente nos escritos babilônicos, se tornou uma pessoa muito importante na Babilônia. E veja, historicamente a Babilônia foi o primeiro império mundial que nós conhecemos. A Bíblia chama eles de a cabeça de ouro. Houve várias dinastias, né, vários governos, né, que reinaram por mais de 100 anos a Babilônia. E ela dominou profundamente a região do rio Tigre, né, aquelas terras arcadianas, né, antigas, do passado, e eles são os caldeus, são aquele povo que governou a cultura, a escrita e a filosofia do seu tempo, e eles se tornaram um reino poderoso e conquistou as nações mais poderosas da terra. Eles venceram os egípcios, venceram os assírios e se tornou uma nação poderosíssima. Depois dele, nasce os Medo-Persas, que é a junção da Média e a Pérsia. Então haviam governos juntos. A Bíblia fala de Ciro, 150 anos, né? Isaías chama eles pelo nome antes dele nascer, de que ele libertaria Israel. Veja, tanto Babilônia como a Medo-Pérsia lidou com o povo de Deus. Daniel reinou, né, ou atuou no governo desses reinos, tanto no reino da Babilônia como no reino da Medo-Persa. Então ele conheceu reis e imperadores famosos como Babilônia, ele conheceu Dario, ele conheceu Ciro. Daniel está muito envolvido com aquele povo persa que lutou contra os gregos, né? O esposo da Esther, da Bíblia, é aquele persa, né, do filme Os 300, que o Rodrigo Sartório faz esse papel naquele filme. Ou seja, Daniel está nesse tempo profetizando e atuando. Historicamente, os persas sempre tiveram em guerra com os gregos. Eles mandaram uma armada de mais de 1000 navios, mas grande parte desses navios foram vencidos pelas ondas do mar e destruídos pelos gregos com menor frota e menor capacidade de guerra. Então é um povo que historicamente aparece na história secular, mas que vive no tempo do profeta Daniel. Ou seja, Daniel está conectado com o início dos grandes impérios com a Babilônia, depois a Medo-Persa, que depois vai perder a guerra para a Grécia, e a Grécia perde para Roma e se torna o império do tempo de Jesus Cristo. Então Daniel está aí mais ou menos 400 anos antes de Cristo e atuando entre os gregos, entre os persas e babilônicos, que eram os grandes impérios do passado. Que você possa aprender, porque Daniel viveu nesse tempo sendo fiel a Deus, amando a Deus e sendo um profeta de Deus para as nações. Que você possa ser esse profeta abençoado no nome de Jesus. Mas a gente vê então, Juvenis, como é que servir a Deus é baseado em escolhas. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente toma uma decisão. Não, eu vou fazer isso honrando a Deus. Se isso daqui que eu for fazer não vai honrar a Deus, vai desonrar a Deus, não vou fazer.
Foi isso que Daniel fez e os outros jovens também. E para a glória de Deus, eles foram honrados. Mesmo que eles estavam no mundo, mesmo que eles estavam num lugar ruim, que era a Babilônia, Deus honrou a vida deles e eles foram mais excelentes do que os outros. Glória a Deus. É interessante que eles eram diferenciados em uma coisa. Daniel, a palavra mostra que Daniel era um homem de oração. Ele fala que o Daniel orava muito. E para nós vencermos algumas coisas que hoje é nos proposto, temos que orar. Hoje, se nós não orarmos, não conseguimos vencer. E eles decidiram dessa forma. Não vamos contaminar, mas vamos orar. E o juvenis, como o André falou, como o irmão Igor falou, há uma decisão. A nossa vida é de decisão. Todo momento nós escolhemos. Verdade, No presidente. momento nós escolhemos. Desde o momento que nós tomamos um pouquinho de consciência, nós passamos a escolher. E as nossas escolhas vai definir quem não vão ser no futuro. Interessante que ele pegava jovens novos. Porque geralmente quando você pega uma pessoa nova e você automaticamente você imprime na cabeça dela aquilo muitas vezes que é o futuro que ela quer ser, você nunca mais, você deforma a matriz, nunca mais a pessoa normal. Não é verdade? Você molda ela do Molda- jeito que você Isso quer. aí. É o que ele queria fazer com eles. Mas eles foram diferenciados. Eles eram porque o que eles tinham era de Deus. Deus colocou no coração. Eles já vieram com aquilo que Deus gerou no coração deles, entendeu? Não é isso? Exatamente. Por isso que é muito importante, juvenis, nós, no mundo em que nós estamos vivendo, no cenário, né, nós precisamos propor em nosso coração ter uma vida de santificação. Isso aí. Uma vida separada, uma vida de consagração. Escolher a leitura da palavra, escolher ter uma vida de oração, assim como o presbítero Bill pontuou aqui, que era um ponto forte, um diferencial, por assim Claro. dizer, na vida de Daniel. É um homem que orava 3 vezes ao dia. Isso, você vê. Não é? Lá na frente você vê a história de Daniel, lá na frente aconteceu com Daniel. O homem que orava Lá na 3 frente. vezes a dia. É quando você fala de Daniel, logo isso vem à memória. E talvez, assim, qual tem sido o nosso rótulo, por assim dizer, como cristão? Você, juvenil, nesse dia, o que você pode expor para Deus daquilo que você tem feito, daquilo que você tem sido na presença dele? É verdade. Então isso nos traz um alerta muito grande que nós precisamos escolher o melhor, e o melhor está na presença de Deus. E uma coisa que, sobre a questão da oração, uma coisa que o pastor Jário aqui da nossa igreja já falou muito. Muito. Quando chegar no céu, ninguém vai ter desculpa de, Senhor, não tinha tempo para o Senhor. isso se chegar no céu, mas quem chegar no céu não vai ter essa desculpa de, que eu não tinha tempo pro senhor. Porque você pode pegar seu celular aqui agora, você vai abrir a configuração, tem lá quanto tempo você gastou em cada aplicativo. Ou seja, quanto tempo você deixou de gastar com Deus para gastar bom. com outras coisas. Muito bom, Rico. E quando isso acontece, o que vai acontecer? Será que Deus vai honrar a gente, igual honrou Daniel e seus amigos, ou será que a gente está se contaminando igual os outros jovens lá na Babilônia? A questão é essa, a gente tem que fazer as escolhas de ter atitudes que nos aproximam de Deus. E o interessante, tá? O que eu acho interessante na história de Daniel e dos seus amigos, fazendo também um adendo em cima do que o irmão Igor acabou de comentar, eles tinham todos os motivos para dizer: nós precisamos nos alimentar com os manjares do rei. Eram jovens que estavam longe da sua nação, em uma nação pagã, sendo, entre aspas, né, obrigados a se alimentar, a se misturar com esses povos, mas eles escolheram... Desculpa, eles tinham todas, né? Olha Desculpa, só. você tinha todas. Pra falar assim, Tinham não, olha, todas. esse aí olha, eu tô aqui porque me colocaram. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu tô Ele aqui. que mandou fazer. Eu tô fazendo o que ele mandou. Exatamente. Não, mas eles não. O que era decisão? Eu usei muito uma palavra há pouco tempo, o Senhor me deu essa palavra muito interessante. Eu achei muito interessante o Salmo 1, presbítero André. Que lá em Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, uma lei de dia e de noite. Aí no versículo 3 ele fala assim: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a cujo dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Glória a Deus. Todo mundo quer essa parte. Mas essa parte está conveniada as duas de cima. É a consequência. Isso aí, se você não for fiel
não sentar, não fizer, você não vai colher experiências profundas com Deus. Não vai. Perfeito. Eles, exemplo desse salmo, se você ver, aconteceu com Daniel e com os meninos aqui, todos eles. Por quê? Não vamos sentar, somos diferenciados. Nós não queremos, não tem acordo com a gente. Não tem acordo, nós vamos continuar na nossa posição. Não é isso? Com certeza. E o interessante, né, irmão Igor e presbítero Bill, para tudo tem um preço nessa vida, e no reino de Deus não é diferente. Não. Se nós queremos ter experiências profundas com o Senhor, se nós queremos ter uma vida plena com Deus, se queremos ter experiências com Ele, nós só conseguiremos isso se nós gastarmos muito tempo em Sua presença, muito tempo em oração, se consagrar muito. O que eu vejo hoje em dia, muitos de nós, nos aplicando aqui, tá? Queremos as experiências com o Senhor, queremos os dons. O que mais nós ouvimos hoje em dia? Né? Quem não quer o dom de cura? Né? O dom de profetizar, o dom de visão, É verdade. interpretação de sonhos. Daniel tinha esse dom. Profundo, né? Mas o preço Mas alto o que preço- ele pagou é alto. Pagou um preço alto. Teve um preço que foi pago. Isso aí. Muitos de nós não queremos. Nós sabemos o caminho, mas nós não queremos trilhar esse caminho. É Que porque, Deus tenha misericórdia é de porque a nós. salvação, ela é de graça. Salvação, Deus não cobra. A salvação é. Mas aquilo que é a intimidade com Ele, é a graça com Ele, porque o Senhor nada mais é relacionamento, gente. Deus, Ele não quer com o homem relacionamento. Então, se vocês vão ver a história de Israel todinha, desde a época quando o Senhor saiu do Egito, o Senhor chamou o povo para um relacionamento. Verdade. Mas as pessoas não querem. Eu quero de Deus, mas não quero se relacionar com Ele. É complicado. Aí quando você se relaciona com o Senhor, e o Senhor quer fazer parte da nossa vida no mínimo detalhe. Como você é juvenil, novinho, está começando a crescer agora, está começando a desenvolver a sua vida está... Você colocar o Senhor na sua vida como no todo, em toda, o Senhor vai te abençoar em todas as coisas. Vai ser bênção. Onde a planta do seu pé pisar, vai ser bem. Vai ser bem no seu trabalho, vai ser bem nos seus estudos, na sua faculdade. Onde você estiver, você vai ser bem. Você vai ser a luz onde tiver trevas. Onde tiver trevas, você vai ser diferente. Eu tive experiências, irmão Igor, de um rapaz que trabalhava comigo que ele era diferenciado. Você via que ele era diferenciado. Ele era diferente. Rapaz, esse cara é crente. Porque ele era diferente. Ele era diferente. Não precisa de falar assim, porque ele vestia diferente. Não, ele era diferente. A expressão dele era diferente, o falar dele era diferente. As atitudes. Tudo era diferente. Porque ele era diferente, porque ele decidiu ser diferente, né? Então a gente vê isso e colhemos experiências com Deus ser diferente. E aí, Keith, tudo bem? Como é que você tá, cara? Oi, e aí, meu amigo, tudo certo? Tá bem? O que você tá Tudo bem, fazendo? Tá lendo a Bíblia? Eu tô lendo a Bíblia, você quer ler comigo? Ah, deixa pra próxima. Poxa, tá bom, mas o que você veio aqui, cara? Rapaz, vai ter uma festa lá na minha casa, você não quer ir não? Vai ter bebida, vai ter festa na piscina. As garotas da nossa sala, não tem? Ela vai estar tudo lá, vão estar tudo lá, elas. Na festa de piscina, inclusive. Vai ter algumas coisas ilícitas lá também, que meus pais não sabem. Mas isso aí é segredo, você sabe, né? Você sabe. Assim, eu não posso ir, eu sou cristão. E, assim, isso não me convém, essas festas. Mas lá na igreja vai ter uma festa. Que festa é essa? Fala mais então, por favor. Então, é uma festa muito legal. Vamos aprender agora dessa festa, amigo. Vamos lá então. Então, porque todas essas pessoas, elas fizeram isso baseado em uma convicção que eles tinham em Deus. Veja, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5. Andamos por fé e não por vista. Ou então Romanos 8. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, esses jovens, eles nem chegaram a ler esses versículos porque são do Novo Testamento. Mas eles já tinham essa convicção do Deus dele. Eles já conheciam o Deus deles. E a mesma coisa a gente. No máximo a gente pode ter alguns versículos a mais aqui para ler e conhecer coisas novas, é claro. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, essa certeza do Deus que a gente serve e que vale a pena estar com ele e que não vale a pena se distanciar dele. Muito bom. Muito bom. Verdade. É isso mesmo. Sabendo que ele tem cuidado e cuidará de nós. Isso aí. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Puxando até para o título dessa lição. Eu creio que essa convicção que Daniel e seus amigos tinham, que Deus estava no controle de tudo, e que valia a pena renunciar, por assim dizer, escolher a parte boa, que era a renúncia dos manjares,
da presença na Babilônia, por assim dizer, para escolher o melhor de Deus para a vida dele. Isso aí. Isso aí. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, de todos esses pontos que a gente falou, né? Estar cativo em outro local, em outra cultura, mas eles sabiam que o melhor de Deus era fazer a vontade dele. E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ver se vocês sabem quais foram os materiais usados na estátua de Nabucodonosor. Será que vocês sabem? Os materiais contidos na estátua de Nabucodonosor eram materiais preciosos, né? Ouro, bronze, prata, essas coisas assim, eu acho. Coisa de rico. A resposta é ouro, prata, bronze e barro. Bem, eu acho que era o ouro, a prata, o bronze e o pé, que era de barro. Do que eu me lembre, é ouro, prata, bronze, pedra e palha. Os materiais usados na estátua de Nabucodonosor eram bronze e prata. Então, juvenis, Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua que tinha cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, perna de ferro e pés de ferro e barro, ou seja, 5 materiais. O pessoal tá sabendo mais ou menos aí na igreja, para a glória de Deus. Mas esse sonho tinha um significado que ele mesmo não sabia. Ele precisava de alguém para interpretar. E adivinha quem foi que Deus usou para interpretar esse sonho? Pois é, os jovens crentes da época, os jovens que foram lá para a Babilônia. Você vê, alguém já disse que o jovem de hoje não é a igreja de amanhã. Ele é a igreja de hoje. De amanhã ele é no máximo a liderança, mas a igreja ele já é hoje. E hoje mesmo, ou no presente, essa própria juventude foi honrada por Deus e foi usada por Deus para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Glória a Deus, irmão Igor. E sabe o interessante, em cima do que o irmão Igor acabou de comentar, sobre os jovens, né, no caso Daniel, que teve esse dom entregue por Deus para poder trazer a interpretação, o significado desse sonho, nós podemos ver que isso foi a consequência, esse dom, essa dádiva que o Senhor deu para Daniel de poder interpretar sonhos e visões, foi mediante a consequência de quê, juvenis? De não se contaminar. Isso aí. Além de Deus ter trago na vida de Daniel e de seus amigos um conhecimento superior aos demais jovens que ali estavam com eles, mas o Senhor ainda derramou sobre Daniel esse dom de poder discernir sonhos e visões, né, presbítero Bill? Isso daí. A diferença, os irmãos veem que ele não só interpretou, mas ele teve toda a direção nessa situação. Você vê que a Bíblia fala que ele tinha um espírito de excelência. Perfeito. Então ele era diferenciado por se dedicar, por ser um jovem que quis receber de Deus, entendeu, Igor? Ele quis ser diferente. Ele quis ser, desde o começo, olha, eu preciso, não vou me contaminar, não vou sentar, eu vou. Então, aqui chegou o momento de Deus honrá-lo. Aqui ele é honrado. Vocês vão ver aqui, Nabucodonosor, quando ele chega, ninguém discerne que Nabucodonosor começa a entrar em dificuldade, ele começa a ficar nervoso, ele fala em matar os adivinhos todos do reino, porque ninguém queria discernir o sonho, ninguém tinha o espírito de Deus para discernir, ninguém sabia que era aquilo. E Daniel vem e discerne totalmente o seu sonho, aquela visão, mostrando para ele quem era, o que seria, o que ia de acontecer, todas as coisas, a profecia que entraria ali, porque o Senhor chamou a Daniel para aquele momento. O nosso chamado, irmãos, é para cada um de nós. Deus tem um chamado na vida dos nossos juvenis. Você tem um chamado na sua vida. Há um chamado. E esse chamado na sua vida, eu estou na igreja porque meu pai é da igreja. Não, você está na igreja porque o Senhor tem um chamado, o Senhor te chamou. Só de você estar vendo essa aula hoje é um chamado seu para você ver essa aula hoje. Para que Deus venha trabalhar na sua vida, no seu coração, fazer algo novo na sua vida, você venha entender que Deus tem um chamado de excelência na sua vida. E no momento certo ele exalta. Exalta. No momento certo. Assim, o interessante, né, Bill, é que nós passamos na nossa vida, né, por causa das nossas escolhas, muitas vezes, né,
As escolhas de quê? De ser diferente, de fazer o certo, de se desviar do mal. Nós somos o quê? Nós somos acusados, nós somos expulsos, por assim dizer, de determinados grupos. É verdade. Seja no nosso local de trabalho, seja na faculdade, na escola, para vocês que estudam juvenis. Então, talvez a sua atitude de ser diferente está trazendo uma consequência no primeiro momento que talvez você possa até considerar ruim, que é talvez assim não ter a amizade de todos os seus colegas. Se você olhar assim, mas irmão, você está falando de uma aula, mas eu não vou estar lá discernindo o estado de Nabucodonosor. Sim, você não vai discernir o estado de Nabucodonosor, mas você vai estar em situação que às vezes você tem um colega de trabalho que está triste, está abatido. Isso aqui que houve, eu tive um sonho. Que sonho foi esse? Aí ele vai contar um sonho para você. E você vai discernir o sonho dele, porque Deus é com você. Glória a Deus. Deus vai dar discernimento a você, Deus vai dar sabedoria para você falar para ele o que tem que ser, você vai orar com ele, Deus vai libertar ele. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu com o André, aconteceu com o Igor. Pessoas que procuraram a gente porque viram a gente, vocês são diferentes, você é crente. Aconteceu comigo isso. Eu tive essa bênção de pessoas me procurarem, me contarem, às vezes, um sonho. Quando a pessoa começa a contar, eu começo a orar. Senhor, me dá discernimento desse sonho. E eu tenho discernimento do sonho e contar a pessoa. E isso mesmo é verdade, aconteceu isso mesmo comigo, assim. É de Deus. Os irmãos veem que é de Deus. Entendeu? Ou através até mesmo do próprio testemunho, né, irmão Bill? A pessoa vê Deus na nossa vida. E isso é maravilhoso. Isso é bênção. Mas então, nesse sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro era o reinado babilônico. Era o próprio reino de Nabucodonosor. Ou seja, depois que ele ouviu isso, ele já ficou... Eu sou a cabeça de ouro, eu sou o maior império do planeta. Eu sou o cara. E o que aconteceu? Ele se ensoberbeceu. E depois de um tempo, ele emitiu um decreto que todo mundo que ouvisse a musiquinha tinha que se prostrar e adorar o rei da Babilônia. E a maioria das pessoas aceitou esse decreto. Exceto quem? Os crentes. Os crentes não se prostraram da estátua de Nabucodonosor. E o que aconteceu de consequência disso, irmão meu? Ele fez a vaidade dele era tanta, né, irmão André? A vaidade dele que ele fez uma estátua de aproximadamente 27 metros de altura. Era algo colossal, algo gigantesco. Porque a vaidade dele era tão grande que ele fez e todo mundo, quando tocava um som, um instrumento, e ali ele convocou toda a corte. Ele tinha ali presidentes, juízes, governadores, prefeitos, exatamente. Toda a corte estava colocada ali. E quando ouvia o som, tinha que se prostrar e ajoelhar e adorar a estátua. Mas quem conhece o Deus que você serve, você não se prostra em situação nenhuma. Esses meninos não se prostraram. E custaria caro para eles, irmão André. Sim. Custaria caro para eles. Você viu o preço que foi pago. Eles tentaram o seguinte, olha, nós não vamos se prostrar. E Nabucodonosor falou o seguinte, vou dar uma chance para vocês ainda. Chama eles lá. Entregaram para eles. Os crentes não estão se prostrando. Chama eles lá. Vou dar uma oportunidade para você. Toca a musiquinha. Exatamente. Se prostra de novo agora aí. E eles não se prostraram. Porque eles não queriam fazer parte desse negócio. O interessante é que eles falam, né? Sadraque, Mesaque e Abednego diz, né? O nosso Deus, se quiser, nos livrará da fornalha e da tua mão. Isso aí. Se não quiser, nós vamos morrer. Não tem problema. Olha a intimidade desses meninos com Deus. Rei, vou falar um negócio seu aqui. Olha a palavra deles, olha. Se o Senhor quiser nos livrar, amém, vai nos livrar. Mas se ele não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não vamos se prostrar diante do Senhor. É forte. E em cima dessa palavra maravilhosa, Juvenis, presbítero Bill, irmão Igor, me vem à memória a palavra de Paulo aos Romanos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Às vezes nós nos apegamos, né, só às coisas boas, mas nós vemos através dessa história que algo negativo iria cooperar para o bem desses jovens. É verdade. E o nome do Senhor seria glorificado. Glória a Deus. É isso aí. A diferença, eles tentaram, fizeram. Interessante é que eles... Você imagina, nós estamos... Se a gente vamos conjecturar um pouquinho aqui. Conjectura aquela nação toda prostrada.
E eles falam assim, aí você só 4. Imagina, você 4 no meio de uma multidão de pessoas. Fala assim, olha, vou não. Peraí, vou dar uma ajuda. Não, vou não. Acabou. Mas você vai morrer, não tem problema não. Eu vou morrer, mas eu não vou prostar. E a ira dele foi tão grande que ele mandou aquecer a fornalha 4 vezes mais. De tão irado que ele ficou. Até os guardas que levaram os jovens para a fornalha morreram queimados da fornalha. Isso aí. De tão quente. Tão quente. E os jovens que honraram a Deus não morreram. Quando eles entraram na fornalha, queimou os guardas, queimou as cordas que estavam prendendo eles, mas eles não. E pior ainda, foi 3 para a fornalha e o rei olhou, por que eu tô vendo um quarto ali que parece até Deus? Isso aí. Que foi o próprio anjo do Senhor, que foi o próprio Senhor livrando a vida desses 3 jovens. Então, mesmo diante da morte, mesmo diante da negação de milhares de pessoas, eles foram fiéis e Deus honrou a vida deles. Deus livrou a vida deles. Mesmo que se eles fossem morrer, eles falaram, não, tá bom, vou morrer. Mas no caso aí, eles não morreram. Deus livrou a vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel, né, presbítero Bill, irmão Igor? A nossa fidelidade, ela pode nos trazer uma provação, juvenis, mas tenham certeza que essa provação, que essa luta é uma luta momentânea, passageira. Mas ela vai produzir em nossas vidas um peso de glória, uma honra, através do próprio Deus. Que vai nos honrar, que vai nos exaltar, seja no seu local de trabalho, seja na sua escola, seja no meio dos seus parentes. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor. Isso aí. Glória a Deus. Eles quiseram e entenderam que o Senhor, o Deus que eles serviam, poderia livrá-los. Mas se eles morressem, irmão, o Senhor colhia para si. Quando você tem Deus, irmãos, independente das adversidades que se levantam, Deus está no controle de todas as coisas. Eles entenderam isso. Não importa a adversidade que você, não importa onde você está. Eu estou num lugar onde só tem pessoas que me tratam assim. Tem um lugar que só tem assim. Não interessa onde você está. Onde você vai estar, Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nada maior que o nosso Deus, irmão André. Glória Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Glória a Deus. Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Nosso Deus nunca nunca nos deixará para trás. Não nos honrará. Em tudo o Senhor honrará aquele que honra Ele. E esses meninos honraram a Deus, irmão Igor. Amaram a Deus em tudo. E o Senhor provou o seu poder e a sua honra a Ele. Os irmãos vão ver no final do decreto, depois do 4º homem, o que Nabucodonosor para e fala? Peraí, tô vendo um 4º homem na fornalha. Verdade. Peraí, esse 4º homem é diferenciado. Ele é parente do filho dos deuses. Quem é esse? Peraí. O decreto muda. Vocês viram isso aí? Sim. O decreto mudou. Não mais, peraí. Agora nós vamos adorar só o Deus desses meninos. Nós vamos adorar o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o Deus deles é o Deus verdadeiro. O testemunho desses meninos, olha o que fez. Às vezes o teu testemunho no seu colégio, onde você estiver, vai ser pesado. Você vai olhar, olha, é diferenciado. Eu presenciei isso na minha casa. Na minha casa só eu era crente. A minha irmã aconteceu um acidente com a minha irmã. E aí minha mãe falou assim, olha, Patrícia, procura lá o Deus da igreja do Fabrício, porque o Deus dele cura. Glória a Deus. E curou mesmo, irmão. Curou mesmo. Glória a Deus. Porque se você testemunhar desse poderoso Deus, ele vai te curar, ele vai te abençoar, ele vai abrir portas para você, ele vai renovar a sua vida. Aleluia. Ele vai fazer. É isso, Igor? Amém. Nesse momento maravilhoso, vamos agora servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né, irmão Igor, presbítero Bill. Nós temos a campanha dos mil valentes. Você que está nos acompanhando nesta manhã, que não conhece, nós estamos com esse propósito de comprar esse espaço, esse terreno, a qual nossa igreja está congregando neste momento. Convido a você, fique à vontade para se juntar a nós nessa campanha dos 1000 valentes. Na tela está o QR Code, com o número das contas bancárias da igreja. Fique à vontade para dizimar, para ofertar, para louvar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim.
Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. E aí, juvenis! Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento que você já sabe. Se eu apareço aqui, é porque chegou no momento do nosso quiz, onde vamos ver se você realmente prestou atenção na nossa aula. Então, vamos para a nossa primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta. Qual desses impérios Deus usou para julgar o povo judeu? Alternativa A, Mesopotâmia. Alternativa B, Babilônia. Alternativa C, Filístia. Ou alternativa D, Argentina. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é a alternativa B, Babilônia. Segunda pergunta. Quantos jovens hebreus decidiram não se contaminar? Alternativa A, todos os jovens. Alternativa B, somente Daniel. Alternativa C, Daniel e Jeremias. Ou alternativa D, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos lá mais uma vez? Tempo na tela. E olhando aqui meu relógio, parece que mais uma vez o nosso tempo acabou. E a resposta certa para essa pergunta, se você responder a alternativa A, todos os jovens, com certeza, meu caro juvenil, você errou. Porque a resposta certa é a alternativa D, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Terceira pergunta. O que aconteceu com os jovens que não se contaminaram? Alternativa A, sua fé enganou eles. Alternativa B, eles morreram de fome. Alternativa C, a vida deles ficou a mesma coisa. Ou alternativa D, Deus honrou as suas vidas. Vamos lá mais uma vez, coloquem a resposta no chat, porque agora, tempo na tela. E o nosso tempo acabou. Espero que tenha respondido aí no chat, hein? E a resposta certa para essa pergunta é a letra D. Deus honrou as suas vidas. Ô, glória! Manda um glória aí no chat. Quarta pergunta. Como não se contaminar hoje em dia? Alternativa A, ir à igreja todo domingo. Alternativa B, viver uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora dela. Alternativa C, oração, jejum e leitura bíblica. Ou alternativa D, uma vida de santidade é impossível. E o nosso tempo acabou e a resposta certa para essa pergunta, com certeza, é a alternativa C. Oração, jejum e leitura bíblica. A trindade da santificação, glória. Quinta e última pergunta. O que acontece com o ser humano orgulhoso? Alternativa A, Deus traz justiça ao pecado. Alternativa B, Deus honra seu orgulho. Alternativa C, uma vida sem Deus não faz diferença nenhuma. Ou alternativa D,
Deus perdoa como se nada tivesse acontecido. Bom, pela última vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa para essa última pergunta, com certeza, é a resposta A. Deus traz justiça ao pecado. Muito bem, juvenis, esse foi o nosso quiz. Espero que tenham conseguido tanto absorver mais o conteúdo da nossa aula, quanto acertar as perguntas. Então, é isso. Tchau! Então, gente, juvenis, presbíteros, vamos sentar então resumir com uma frase a aula de hoje. Vai, Bill, você começa. A aula de hoje nada mais é uma experiência. Precisamos simplesmente não se contaminar com aquilo que o mundo quer imprimir sobre nós. Então, a conclusão, acredito que nós hoje entendemos que para nós, todos nós, a gente, para ser de Deus, para ter algo de Deus, é necessário, como você falou, tem que ter um preço. Tem que ter um preço. É uma vida separada, né? Separada. É uma vida separada, né, irmão Igor? Eu creio que um resumo também para essa aula é a separação. É a separação nossa, servos do Senhor, do mundo. Como o presbítero Bill, o irmão Igor pontuou muito bem ao longo dessa lição, nós somos constantemente bombardeados. Seja no nosso dia a dia, na escola, ao ligar uma televisão, acessar as redes sociais. Mas quando nós entendemos que Deus tem o melhor para a nossa vida, e quando nós propomos em nossos corações escolher o melhor de Deus, Ele nos honra. Glória a Deus. Em qualquer situação. Glória a Deus. Amém? Servir a Deus é muitas vezes uma questão de lógica. Vou fazer uma coisa, vai desonrar a Deus? Não vou fazer que eu vou me dar mal. Vou fazer uma coisa que vai honrar a Deus? Então vou fazer que eu vou me dar bem. É simples assim. É simplesmente a melhor escolha que a gente pode fazer é honrar a Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, presbítero Bill, você ora para a gente encerrando a aula? Vamos glorificar a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos por mais uma aula, onde o Senhor tem falado aos nossos corações, onde o Senhor tem nos ensinado que através da nossa fidelidade ao Senhor, o Senhor tem nos honrado em muitas coisas e que o Senhor está no controle de todas as coisas estão nas tuas mãos e o Senhor Todo-Poderoso que governa tudo e tem todas as coisas nas mãos. E pedimos agora que essa aula, ao ouvir os irmãos, o Senhor venha abençoar todos os irmãos que ouviram essas aulas, Senhor Deus, trazendo libertação, trazendo restauração, renovando a alegria dos irmãos, a fé, a comunhão no Senhor, em tudo possam ser abençoados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Amém. Juvenis. Tchau, Juvenis.